Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com a atividade de leitura e interpretação textual, tudo bem? Vale lembrar que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 7, oitavo ano de língua portuguesa, a primeira semana, tudo bem? Outra coisa que eu sempre lembro é que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. Outra coisa que eu sempre lembro, que é importante que você esteja com o material do PET em mãos para acompanhar essa teleaula. É claro que nós sabemos que o objetivo dessa teleaula é auxiliar vocês quanto à resolução do material do PET. Por isso que eu sempre reforço que é importante que você esteja com o material do PET impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Tudo bem? Vamos para a teleaula. É uma teleaula simples, né, de língua portuguesa, e que nos é necessário estratégias de leitura, né, porque nós vamos realizar uma leitura e interpretação textual, tá ok? Então, na medida que nós formos efetuando a leitura dos textos, eu vou fazendo comentários que eu espero poder auxiliar vocês na resolução das atividades. E vale lembrar o que eu sempre falo, é que não simplesmente copie as respostas, tudo bem? Pode ser que algumas respostas não estejam completas, elas vão estar lá simplesmente para estimular você na sua resposta. Ela vai ser simplesmente um modelo para que você a complemente na sua resposta. Tudo bem? Então, não simplesmente copie a resposta. Tente produzir a sua resposta baseado no que nós estamos vendo aqui nessa teleaula. Tudo bem? Então, vamos começar a teleaula. Número 1. Leia o texto a seguir. Coronavírus, os 4 tipos de vacina contra a Covid-19 e o que falta para ficarem prontas. André Biernat, da BBC News Brasil, em São Paulo, 21 de outubro de 2020. Aí a gente tem uma imagem de várias seringas, né? Isso aí é importante também. O que eu sempre falo, às vezes eu comento mais isso nas aulas de inglês, mas vale também para as aulas de português. Essas imagens, elas não são colocadas aí aleatoriamente e de forma desimportante. Pelo contrário, elas são colocadas aí de forma proposital e elas vão influir na importância da interpretação desse texto, tudo bem? Então, elas vão auxiliar, elas vão complementar a informação. Então, quando aparecem essas imagens em reportagens, elas não vão estar aí simplesmente por estar, para a reportagem ficar bonita, não. Elas vão acrescentar informação na reportagem ou vão já preludir uma informação que vai ser trabalhada no texto. Nesse caso aí, o que a gente tem? A gente está falando de vacina contra a Covid-19, né, que é o tema do texto, e a gente tem várias seringas, né, que são exatamente o material que é utilizado para aplicação das vacinas. Então, a gente tem várias seringas, né, que está falando dos tipos de vacina, então, dessa corrida que está sendo tomada, né, uma coisa até industrial, essa corrida que para alcançar a vacina quanto antes, porque o prejuízo humano e econômico para o mundo está sendo muito grande, né? Eu já vi tipo responsáveis, né, especialistas falarem que o impacto dessa doença, e tanto econômico quanto de humano, está sendo equivalente aos impactos da Segunda Guerra Mundial.
Tudo bem? Então, é um marco histórico, né, na história da humanidade, essa pandemia da Covid-19. Então, o que acontece? Quanto antes nós tivermos uma vacina, né, hoje, na data de hoje, dia 2 de dezembro, o governo inglês anunciou que foi feita a aprovação em regime emergencial da primeira vacina contra a Covid e que já semana que vem já vão ser iniciadas a distribuição e aplicação da vacina na população da Inglaterra. Isso já é uma notícia muito boa, mas a gente não pode afrouxar as nossas defesas com a doença. Ainda tem muita coisa, muito caminho pela frente. Isso foi um anúncio de um país, né? A gente espera que para o futuro várias outras vacinas se anuncie a oficialização dessas vacinas, né, por vários países, e que logo chegue aqui no Brasil, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que continuar em isolamento social, adotar os protocolos que são recomendados, como usar máscara, evitar aglomeração e, como eu disse, aplicar o isolamento social se necessário. Tudo bem? Lavar as mãos, que é outra coisa parte do protocolo, né? Usar álcool em gel, usar sabonete para lavar as mãos. Então, são todas essas orientações que, mesmo com esse anúncio da Inglaterra, da oficialização da vacina, a gente ainda não pode diminuir os nossos esforços e seguir os protocolos para evitar a doença. Tudo bem? Então, o que a gente pode ver na legenda aí dessa imagem? A gente tem o seguinte: a busca por uma vacina contra a Covid-19 se tornou uma maratona em tempo real, envolvendo universidades, farmacêuticas e governos. O que vale lembrar que não é uma competição, tá certo? Os institutos, os laboratórios não estão competindo entre si para ver quem consegue a vacina primeiro. Eles estão, de certa forma, com urgência na aprovação dessas vacinas, de forma que os impactos da doença se amenizem, né? Que diminuam os casos de Covid-19, que diminuam as internações e que diminuam os óbitos, né? Que é o mais importante, diminuir as mortes, né? A gente, por isso que está tendo toda essa corrida aí, tá ok? Então, vamos continuar. Coronavac, Sputnik, Novavax. Nos últimos meses, esses termos relacionados à busca por uma vacina contra a Covid-19 passaram a fazer parte de nosso vocabulário. Afinal, é consenso entre os especialistas que um imunizante seguro e eficaz será a única forma de acabar de vez com a pandemia, com a diminuição definitiva dos números de casos, hospitalizações e mortes. Não é exagero dizer, portanto, que acompanhamos em tempo real uma corrida contra o relógio. Laboratórios farmacêuticos, universidades, centros de pesquisa e governos do mundo todo trabalham dia e noite para desenvolver uma solução capaz de nos resguardar contra a SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela crise sanitária global. Em seu último relatório, publicado no dia 19 de outubro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que 44 candidatas à vacina estão nas fases 1, 2 ou 3 de estudos clínicos, que envolvem testes com seres humanos. Há ainda mais de uma centena de outras formulações na etapa pré-clínica de pesquisas com células e cobaias. Mas como elas funcionam? Como agem em nosso organismo? E o que falta para finalmente chegarem à população? De maneira geral, podemos dividir os imunizantes contra a Covid-19, que estão mais adiantados, em 4 grandes grupos, como você confere a seguir. Vacinas com vírus inativado. Desenvolvidos há cerca de 70 anos, esses imunizantes são feitos a partir do próprio vírus ou da bactéria, se for o caso. Eles suscitam uma resposta de nosso sistema de defesa que fica preparado para reagir adequadamente diante de uma infecção de verdade. Mas, se o próprio causador da enfermidade está presente na formulação,
Como é que ele não provoca doença? São utilizadas técnicas de laboratório que inativam o agente infeccioso de modo que sua replicação se torne inviável. Mesmo assim, isso produz a reação imunológica desejada, explica a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência. Muitas das vacinas que tomamos de rotina, como aquelas que protegem contra a hepatite a gripe e a poliomielite, na versão injetável, fazem parte dessa turma. O principal ponto positivo aqui é a experiência de décadas e mais décadas de seu uso na saúde pública. A desvantagem delas está no custo e no tempo mais demorado de produção. Vacinas subunidade proteica, desculpa. Por que usar o vírus inteiro se você pode selecionar apenas um pedacinho dele ou construir uma partícula sintética parecida com a original? Esse é o raciocínio por trás do desenvolvimento de imunizantes de subunidade proteica. A vacina que resguarda contra a hepatite B é um exemplo dessa tecnologia, lembra a imunologista Cristina Bonorino, professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Uma característica das vacinas deste grupo é que elas geralmente precisam vir acompanhadas de uma substância adjuvante, outra proteína que dá reforço e estimula uma resposta mais contundente no sistema imunológico. Vacinas baseadas em RNA. Esse material é injetado no organismo e passa instruções para que as próprias células fabriquem proteínas virais. O sistema de defesa, por sua vez, reconhece aquela informação como uma doença e gera uma resposta imune. Até o momento, não existe nenhuma vacina registrada e utilizada em larga escala desse tipo. Vacinas com vetor viral não replicante. Cristina Bonorino define esse grupo como moléculas Frankenstein. A gente utiliza casquinha de um outro vírus que não causa doença e nem se replica, e colocamos dentro informações do material genético do coronavírus, conta a médica. O que falta para elas ficarem prontas? Todas as candidatas à vacina citadas ao longo da reportagem estão iniciando ou em meio à fase 3 dos testes clínicos. Eu quero abrir um parênteses aqui, como eu disse, hoje, 2 de dezembro de 2020, o governo da Inglaterra anunciou a oficialização em regime de urgência da primeira vacina. E semana que vem já vai começar a imunizar a população. Então, esse texto já está um pouquinho desatualizado, né? Então, eu preciso abrir esse parênteses para vocês. Tudo bem? Vamos continuar. Nesse momento, o objetivo é aplicar o imunizante em milhares de voluntários e acompanhá-los por determinado período de tempo. Como eu disse, a vacina da Inglaterra já passou desse período, né? Já passou da fase de teste, já está aprovada e já pode ser produzida em massa e aplicada na população. Tudo bem? Então, é uma boa notícia, né? Então, vamos continuar. Para determinar o momento em que os testes podem ser finalizados, os autores definem uma quantidade mínima de eventos. Nesse contexto, um evento é quando uma pessoa que faz parte do estudo fica doente e tem diagnóstico confirmado de Covid-19, diz Natália. Vamos pegar um exemplo da Coronavac, elaborada pela Sinovac e pelo Instituto Butantan, de acordo com as informações publicadas no clinicaltrials.gov, site do governo americano que registra os estudos clínicos. Os testes serão concluídos quando for atingida a marca de 150 eventos. Data para finalizar todo o estudo está agendada para outubro de 2021. Não é uma data muito legal, né, pessoal? Mas como então governantes e gestores públicos dizem que a vacina começará a ser produzida e distribuída já em dezembro de 2020? Os fabricantes farão análises internas com um número menor de eventos registrados. Se os resultados parciais forem robustos, eles já pedirão uma aprovação emergencial para agências regulatórias, antecipa a Natália, que foi o que eu acabei de falar em relação ao governo da Inglaterra.
né, que já foi feita essa aprovação em regime de urgência para a distribuição da vacina. Então, isso aí já não é mais uma hipótese, já é uma realidade, tá bom, pessoal? Cristina Bonorino vê essa antecipação ensaiada por governos e empresas com ressalvas. Precisamos respeitar o protocolo. É temerário que você liberar qualquer vacina sem os resultados completos. Por mais que as agências regulatórias e os cientistas sofram pressão, devemos esperar para ter certeza de que aquele produto vai funcionar de verdade, afirma. Então, isso aí é eu não sou cientista, né, pessoal, mas o que eu estou, baseado nesse relato dessa cientista, a Cristina Bonorino, a gente pode falar o seguinte, essa, por exemplo, eu não sei a que passo que está essa vacina da Inglaterra, mas essa vacina da Inglaterra, o que, segundo o que a gente pode interpretar aqui nessa parte do texto, foram puladas algumas etapas na pesquisa da vacina, tudo bem? Então, elas estão sendo aprovadas em regime de urgência, tá ok? Por quê? Porque é um processo demorado que leva mais de ano para se concluir. Mas, graças à emergência da pandemia, né, a urgência da pandemia, algumas etapas estão sendo puladas, né? É claro que existe relato também, por exemplo, de um investimento maciço e pesado na pesquisa, né? Então, o que acontece? As pesquisas anteriores à Covid-19, elas demoravam mais exatamente pela falta de interesse das instituições em produzir determinada vacina. Então, o que acontecia? Não havia investimento. Então, o fator dinheiro também é importante na aceleração da produção dessa vacina, da pesquisa e produção dessa vacina. Então, o que está acontecendo com essas vacinas contra o coronavírus? Estão sendo feitos investimentos nunca antes feitos. São bilhões de dólares em pesquisa que estão sendo incentivados por governos, né, para os laboratórios para acelerar o processo de produção, tá certo? Então, esse fator econômico também, que não é relatado aí nessa reportagem, ele também é um fator que acelera o processo de pesquisa e produção dessas vacinas. Tudo bem? Então, fechado parênteses, vamos continuar. Por fim, é preciso levar em conta que a aprovação de uma vacina qualquer seja, não significa que ela estará disponível prontamente. A liberação significa o início da fabricação em massa, da organização de campanhas, do treinamento das equipes de saúde, da organização das cadeias de transporte, e isso tudo leva muito tempo, acrescenta a Natália. Então, é uma questão é, de planejamento dos governos, né? Então, não depende simplesmente de chegar, de finalizar a pesquisa da vacina. É preciso também ter toda uma demanda por parte de distribuição, né? Que eles chamam de logística. Tem toda uma logística de treinamento, de transporte, para guardar essa vacina, dos espaços que precisam ser criados, da forma de transporte, né? Porque também algumas vacinas, elas dependem muito da temperatura que elas estão sendo estocadas, né? Então tem que ver se existem disponíveis equipamentos que vão providenciar essas temperaturas. Então, tem toda essa logística, né? Não adianta nada simplesmente aprovar a vacina, é o que ele está falando aí nesse parágrafo, tá certo? Então, o que acontece? É preciso todo um planejamento de logística, distribuição, treinamento para a concretização dessa vacina. O que ela está querendo dizer com isso? Que os governos, antes mesmo da liberação da vacina, eles precisam já começar a se planejar de como que vai ser a campanha, como vai ser a divulgação, estocagem, treinamento. Então, isso tudo faz parte não da pesquisa, mas já sim de um trabalho dos governos, das autoridades, em relação à vacinação em si. Ou seja, a vacinação em si é tão trabalhosa, se não for mais trabalhosa,
que a pesquisa e produção da vacina. Tudo bem? Então, vamos continuar. Na corrida para acabar com a pandemia, as próximas análises preliminares dos estudos de fase 3 são guardados com ansiedade para os próximos meses. Em meio a tantas expectativas, projetos e promessas, é preciso tomar cuidado para que nenhum concorrente queime a largada. Lembrando, pessoal, que ela faz essa analogia com competição, mas a corrida pela vacina não é uma competição. Tudo bem? Aí o que acontece? De onde que foi disponível, de onde que foi tirada essa reportagem, é sempre bom a gente fazer citação de onde foi retirada essa reportagem, tá bom, pessoal? Então, continuando, vamos para as atividades. Reportagem. A reportagem é um gênero discursivo que apresenta informações sobre temas específicos, caracterizando pela observação direta dos fatos. É o resultado, portanto, da atividade do repórter. Então, é o que a gente acabou de ler. O que foi feito nessa reportagem? Nos foi informado dados, opiniões de autoridades responsáveis, né? De especialistas da área, dados sobre pesquisa, né? Então, tudo é uma fonte de informação, né? Basicamente, a reportagem informa o leitor a respeito daquele assunto que está sendo discutido. Tudo bem? No caso aí, a produção da vacina, as formas, a pesquisa, né? Tudo que gira em torno da vacina em relação à pandemia da Covid-19, que é o caso dessa reportagem que a gente acabou de ler. Tudo bem? Continuando. Questão número 2. Responda as questões abaixo a respeito da reportagem que acabou de ler. Letra A. O objetivo da reportagem fica claro logo no primeiro parágrafo. Qual é ele? O objetivo da reportagem é informar a diversidade das vacinas contra o novo coronavírus, sua pesquisa e a expectativa da chegada dessas vacinas como um alívio ao sistema de saúde, tanto do Brasil quanto do mundo todo, com a diminuição definitiva dos casos, hospitalizações e mortes. Então, é basicamente isso que é o foco da reportagem, tá bom? Letra B. Quais são as informações apresentadas no texto acima sobre os 4 tipos de vacina contra a Covid-19? Então, quando ele descreve os tipos de vacina, ele está descrevendo exatamente o que a gente vai ver aí na resposta. São apresentadas as características particulares de cada vacina, como estão sendo desenvolvidas, qual é o foco de ação da vacina no organismo, técnicas laboratoriais utilizadas, comparações com as vacinas já existentes que combatem outras enfermidades causadas por outros vírus e as desvantagens dessas determinadas vacinas. Vantagens e desvantagens dessas determinadas vacinas, se você quiser complementar a resposta aí, tá bom? Então, pessoal, como eu disse, é um modelo de resposta, não quer dizer que é a resposta perfeita, tá bom? Se você discorda dessa minha resposta, você pode dar a sua resposta, tá bom? Então, isso aí é só um modelo para auxiliar você na confecção do seu material aí do PET, tá bom? Então, continuando. Letra C. A reportagem é introduzida por uma fotografia. Essa fotografia apresenta de modo adequado as informações veiculadas na matéria? Justifique. Na legenda, logo abaixo da fotografia, fica evidente a relação da imagem com o conteúdo abordado na reportagem. A busca por uma vacina contra a Covid-19 se tornou uma maratona em tempo real, envolvendo universidades, farmacêuticas e governos. A quantidade de seringas retratadas na imagem ilustra exatamente a corrida, quase uma maratona, feita pelos laboratórios e governos para encontrar uma vacina que combata de forma efetiva e eficiente a pandemia de Covid-19. Vale lembrar que aquele tanto de seringa disposta lá, pessoal, lembra muito essa coisa industrial que é essa pesquisa, né? A produção em massa da vacina. Então, como eu disse, eles usam muito essa analogia de competição, né? Usa corrida, né? Maratona, mas, como eu disse, é só uma alusão.
Na verdade, essa ideia de corrida, ela mostra a demanda, né? A necessidade dessa vacina. Por isso, a pressa. Então, a pressa está muito mais pela necessidade da vacina do que uma competição entre as farmacêuticas, por exemplo. Tudo bem? É claro que existe, no fundo, né? Existe, do ponto de vista do capitalismo, a empresa ela quer também o lucro dela, né? Então, se ela apresentar uma vacina que seja de melhor estocagem, mais barata, mais fácil de ser produzida, né? Mais rápida para ser produzida, ela vai estar na frente do laboratório concorrente. Então, se ela tiver uma vacina mais eficiente que a da concorrência, ela vai vender mais, né? Então, existe esse aspecto econômico, né, da indústria farmacêutica, mas o que vale lembrar que o foco da reportagem não é essa corrida da concorrência entre as farmacêuticas, né? Está exatamente na pressa, na urgência que demanda a vacina por causa da pandemia da Covid-19, né? Também tem esse aspecto nessa urgência, porque os impactos na economia mundial que a Covid está causando são enormes, né? Então, ela causa prejuízos, né? Até desumano, do ponto de vista prático, a gente falar que eles estão lutando muito mais para salvar a economia mundial nessa corrida da vacina do que para salvar vidas, né? Mas isso também, infelizmente, é uma realidade, tá ok? Então, continuando, pessoal. Letra D. De que maneira o autor da reportagem evidencia a validade da informação apresentada? O autor, ele busca exatamente os especialistas, né, pessoal? Ele cita os cientistas que estão responsáveis por determinada pesquisa, fala o nome dos órgãos, de onde está sendo realizada a pesquisa. Isso dá credibilidade para os dados que ele está apresentando, tudo bem? Então, lá, o autor apresenta dados disponibilizados pelos próprios órgãos que realizam as pesquisas e que procuram a vacina. Isso dá credibilidade para a reportagem dele, né? Então, o que a gente fala muito das fake news é a falta de credibilidade que aquele discurso tem, né? Ele não aponta nenhum dado concreto a respeito daquilo que está falando. Então, quando não tem credibilidade determinado veículo, você pode desconfiar de fake news, né? Você tem que procurar por outras fontes de informação para observar se aquilo é realidade. Uma das coisas que tem se espalhado, por exemplo, de fake news em relação à vacina, é coisa de micro-robôs que são colocados na vacina, né? Esse discurso negacionista da vacina, né? O discurso negacionista da vacina quer desqualificar as fontes científicas. Então, do oposto disso daí, no caso, o autor dessa reportagem, ele vai exatamente se basear em dados científicos que são divulgados pelas próprias agências que estão realizando a pesquisa, pelos profissionais gabaritados que estão se debruçando sobre a pesquisa dessa vacina, tá certo? Então, o profissional, o cientista, ele dá credibilidade para a reportagem, tá ok? Então, continuando. Percebe-se a preocupação do autor do texto em trazer para o leitor informações sobre as vacinas contra a Covid-19. Transcreva do texto pelo menos 3 passagens em que André Biernat manifesta sua preocupação sobre a produção da vacina. Que efeito essa opinião pode ter sobre o leitor do texto? Explique. Então, aqui, como eu disse, eu vou apresentar esses trechos e você chega a ser conclusão do efeito, né? Exatamente o que a gente pode observar dessas preocupações do autor quanto o leitor ele começa a questionar exatamente em cima questionar os processos de produção em cima dessas preocupações do autor, né? Por exemplo, será que os governos estão se preparando para vacinar a população? Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está questionando está fazendo o leitor questionar, participar daquilo ali, tá certo? Então, vamos ver ali, ó. No último subtítulo da reportagem.
O que falta para elas ficarem prontas? Fica evidente a preocupação do autor quanto à urgência que a concretização dessas vacinas nos é necessária. Então, o leitor, o que que ele acontece, né? O efeito sobre o leitor. Ele também está se questionando. Na verdade, essa preocupação do autor também é uma preocupação do leitor, né? Existe essa identificação mútua, né? Entre o leitor e o autor e o autor e o leitor. O público, em geral, tem essa preocupação, né? Então, isso aí é o efeito da opinião do autor sobre o leitor, porque, na verdade, o autor e o leitor compartilham dessa mesma preocupação. Tudo bem? Então, continuando. Outra preocupação do autor encontra-se em uma pergunta feita no quarto parágrafo desse mesmo subtópico. Mas como então governantes e gestores públicos dizem que a vacina começará a ser produzida e distribuída já em dezembro de 2020? Ele fala exatamente nesse ponto sobre etapas de pesquisa, né, que podem ser puladas em razão da urgência da produção da vacina, né? Porque ele relata lá que alguns cientistas falam que a vacina, o processo de pesquisa da vacina, ele é muito maior e às vezes ele é muito mais demorado, né? Seguir todos os passos. E na época, né, hoje, como eu disse, teve o anúncio do governo inglês, mas na época que foi escrita essa reportagem, ainda tinha essa expectativa, né? Será que vai ser feito esse anúncio dessa vacina, né? Como que ele vai ser feito? Eles estão prometendo esse anúncio na época, sendo que muitos dos passos ainda não tinham sido concretizados. Então, aí eu quero falar a parte que não é relatada na reportagem, mas que é fato. Como eu disse, a parte econômica, o investimento massivo que está sendo feito nas pesquisas dessa vacina, como uma maneira para acelerar o processo. Como eu disse, a falta de urgência, né, ou a não urgência na produção de outras vacinas, às vezes faziam que o processo ficasse bem mais lento. Então, não havia investimento, não havia interesse na produção de vacinas anteriores a essas, né? Agora, o interesse é muito maior para combater a pandemia. Então, aí o investimento é maior. Mas, então, baseado nesse argumento do investimento, muitos cientistas alegam que, como o investimento está sendo alto, está acelerando o processo, então não está pulando etapa. Mas, de acordo com o relato feito nessa reportagem, pode ser que alguns passos estejam sendo pulados. Então, o que o autor da reportagem questiona dentro dessa pergunta? O que fica nas entrelinhas? O que fica subentendido? Será que essa aceleração na produção da vacina, ela vai ser uma vacina eficiente e vai ser uma vacina segura? É mais ou menos isso que ele está questionando, ok? Então, olha só. Pois é questionada a capacidade dos governantes e gestores para produzir e distribuir essas vacinas em dezembro de 2020. Mas não é só isso, né? É claro que existe toda essa demanda por parte do governo, né? De distribuição, treinamento, produção em massa, né? Investimento na produção, a demanda que a vacina está exigindo. Então, também tem essa responsabilidade por parte dos governos, né? Como eu disse, o processo de distribuição, as campanhas de vacina, talvez sejam, se não forem tão trabalhosos quanto, podem ser mais trabalhosos que o próprio processo de pesquisa e produção da vacina. Tudo bem? Então, continuando aí, pessoal. No último parágrafo do texto, o autor afirma: na corrida para acabar com a pandemia, as próximas análises preliminares dos estudos de fase 3 são aguardados com ansiedade para os próximos meses. Em meio a tantas expectativas, projetos e promessas, é preciso tomar cuidado para que nenhum concorrente queime a largada.
tá certo? Ele está falando exatamente dessa coisa dos passos da pesquisa, não pular etapa, né? Mas eu também posso falar que eu consigo interpretar, e se vocês não concordarem comigo, vocês podem discordar, né? Tem toda essa liberdade para discordar, mas eu acho que ele está falando aí exatamente do comportamento das pessoas em relação à pandemia, como estão sendo realizadas festas, como as pessoas têm se comportado como se a pandemia já tivesse passado. Aquele negócio que eu ouvi uma pessoa comentar. A gente já se cansou do vírus, mas o vírus ainda não se cansou da gente. Então, o receio do autor do texto está exatamente tipo assim, o anúncio de confecção dessas vacinas, ele pode, de certa forma, fazer com que as pessoas afrouxem as suas defesas em relação a seguir protocolo, né? Usar máscara, lavar a mão, ter distanciamento social. Então, uma das preocupações no anúncio de uma vacina é as pessoas acharem que o problema vai estar resolvido simplesmente com a produção da vacina, né? Então, não é assim. Então, as pessoas não devem baixar a guarda, mesmo que a gente esteja recebendo essas boas notícias, né? Basicamente, é isso que está sendo falado nesse parágrafo. Vamos ver o que a gente pode comentar em cima dele aí. Quanto à postura das pessoas que, mesmo sem a constatação de uma vacina segura, comportam-se como se a pandemia já houvesse acabado. Então, eu interpreto em relação a esse comportamento das pessoas quanto ao anúncio das vacinas. Mas você também pode interpretar em relação às farmacêuticas pularem etapas no processo de pesquisa. Você pode ter essas duas interpretações aí nesse ponto aí. Tudo bem? É uma preocupação. Ou o comportamento das pessoas e, e você pular etapas no processo de pesquisa. Tá ok? Pessoal, eu espero que tenha sido bem claro todo esse processo da produção desse material, né? Que toda essa teleaula tenha auxiliado, tenha alcançado o objetivo dela, que é auxiliar você quanto à confecção, quanto à produção, a resolução do material do PET. Lembrando que essa é a primeira semana do volume 7 de língua portuguesa do 8º ano, tá ok? Então, pessoal, eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.